Muito bem, querida. Boa sorte para você, parabéns pela coragem, confiança. Vamos juntos, vamos em frente. A vida continua sendo todo dia, inclusive hoje, né? Sim. E a gente está falando sobre isso, né? Sobre a obesidade, como é que ela afeta todos esses problemas. Inflamação no corpo inteiro é literalmente, né, o corpo inteiro que inflama. E tem um problema muito grande, até entre colegas de vocês, médicos, com relação ao diagnóstico da obesidade. A obesidade é doença. Sim. É doença. Você faz parte da SBEM, né, doutora? Sociedade Brasileira de Estudos Metabólicos, né? Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. De endocrinologia e metabologia, sim. Onde grandes estudiosos estão para discutir exatamente isso, a falta do diagnóstico da obesidade para outras especialidades. Por exemplo, o oftalmologista, Sim. ele pode diagnosticar a obesidade, pode e deve. O ortopedista, a dermatologista. Esse é um ótimo exemplo, Fernando. Eu sempre falo que se você vai a uma consulta comigo, por exemplo, que não sou uma especialista em dermatologia, e eu vejo uma pinta, alguma coisa diferente ali, é meu dever, enquanto médico, orientá-lo a buscar o diagnóstico daquilo ali. Do mesmo jeito que colegas não especialistas, ao verem um paciente com obesidade ou com fatores de risco para a obesidade, isso merece ser abordado na consulta como prevenção. Aliás, tão importante quanto o tratamento é a prevenção da obesidade. Mas os médicos dizem que tem um constrangimento de falar Sim. isso. Sim, existe, porque a obesidade sempre foi um tabu, né? E antigamente não existia essa questão de entender a obesidade enquanto uma doença crônica. O que quer dizer uma doença crônica? Se você não fizer nada, ela não vai melhorar sozinha, ela vai progredir ao longo do tempo e pior, vai se associar a outras comorbidades importantes. E comorbidades essas que são as principais causas de morte, não só no Brasil, no mundo. Então, é importante que a gente reconheça enquanto obesidade, enquanto doença, e que, se a gente não souber tratar, pelo menos que a gente direcione aquele tratamento. O que há, além dessa questão do desconforto em relação ao diagnóstico também, é um preconceito em relação ao tratamento, que muitas vezes por desconhecimento, por ignorância ou simplesmente por estar lá ligado aos medicamentos do passado, que tinham outros efeitos, que poderiam ter efeitos colaterais, gerar dependência. Hoje em dia o tratamento da obesidade é muito seguro. Então é importante que o paciente seja apresentado e que seja oferecido a ele. Agora a gente vai viver nos próximos anos, muito proximamente, a liberação das patentes desses remédios. Sim. Que revolucionaram o tratamento. Eles são caros, mas com a quebra das patentes, eles vão ficar mais acessíveis. Tem uma crítica muito grande com relação aos remédios serem vendidos sem a retenção da receita. Qual a sua opinião, a opinião de vocês duas sobre essa questão? O que se diz é que muitas pessoas usam o remédio sem exatamente necessitar. Seria assim, aquela... A indicação, né? Sem indicação médica. O que a gente vê, na verdade, é mais um contrassenso, né? Muitas vezes aquele paciente que precisa, ele não tem acesso, e aquele que não precisa e pode pagar, ele tem acesso e faz uso da medicação, mesmo que ele não tenha a indicação. E isso gerou um boom nas vendas, né? Só que a gente tem que lembrar, mais uma vez, enquanto doença crônica, o tratamento também é crônico. Então, o preço do tratamento tem que estar incluído no orçamento daquela pessoa ou daquela família, o que dificulta muito o acesso, né, ao público em geral. A questão da prescrição é importante que seja feito por médico. Eu nem acredito que deva ser um especialista, só o endocrinologista ou só o nutrólogo, mas qualquer médico que trate obesidade deveria poder prescrever o tratamento da obesidade. Justamente para ampliar o acesso, que às vezes aquele paciente que está lá no interior não tem um especialista ali, né? Mas esses remédios, eles não precisam exatamente de uma receita, né? Não. Esse é um problema, né, que a gente enfrenta, porque os pacientes usam quando querem, pelo tempo que querem, e muitas vezes tem um reganho de peso. Então, assim, infelizmente, os pacientes usam de forma errada mesmo.
Por exemplo, eu estou obesa, eu tenho o casamento da minha filha. O casamento é daqui a 3 meses. Aí eu vou tomar a medicação que eu preciso de emagrecer. Passando os 3 meses, passou o casamento, entrou no vestido desejado, para de tomar a medicação, porque o medicamento é caro. Então, esse é um grande problema, assim. Eu acho que para começar o tratamento, o obeso, ele tem que escolher. E toda escolha envolve perda e envolve ganho. Então, assim, escolhendo comprar, ele vai ter que, às vezes, deixar de fazer outras coisas para poder reconhecer a importância e a necessidade do tratamento. E não é isso que a gente vê. Agora é interessante, né? Porque se o tratamento contra a obesidade não tem adesão, é justamente porque a obesidade não é considerada uma doença crônica. Exato. Pelo Ela próprio não é paciente. valorizada. Não é valorizada. Exato. Uma doença crônica, é como pressão alta, diabetes, uma exato. Diabetes é para a vida toda. A doença crônica, ela não tem cura, exatamente, mas tem um tratamento. Sim. A obesidade é isso, né? E algumas questões são levantadas, por exemplo, na cirurgia bariátrica, Sim. apontada como uma solução milagrosa, quando na verdade ela não é um ponto final, ela é o início de uma outra jornada. Exato. Né? Exato. E aí que está a grande dificuldade, porque conscientizar da importância e da necessidade, porque a bariátrica, né, a cirurgia, é uma decisão inicialmente definitiva, mas muitas vezes o paciente no primeiro ano ele perde peso, tem paciente que perde 40 quilos, 45 quilos, e o que eu vejo que muitas vezes chega para mim são os pacientes que atingem a meta desejada e que relaxam. Então, assim, no começo faz acompanhamento multidisciplinar, acompanha, fica super satisfeito com o que conseguiu. Quando ele consegue a meta, ele larga tudo. Aí ele para de fazer atividade física, ele vê que ele consegue comer maior volume de comida, e aí come mais doce, ingere bebida alcoólica, e acaba que isso vai virando um problema. Então, eu acho que tratamento para a obesidade existem vários, mas não adianta aderir o tratamento de forma curta. É igual a Patrícia disse, é uma doença crônica, e como doença crônica ela tem que ser acompanhada o resto da vida. E aí não esquecer de que a avó é obesa, a mãe tem um fator de risco para ser obesa e o filho também pode ser obeso. Então, assim, começa de berço. Sim, sim. E aí o que se busca é uma solução mágica, né? Aí eu vou na farmácia, compro uma medicação que não precisa de receita, com o dinheiro que eu tenho, e eu uso até o dia que der. Não é isso, Patrícia? Isso chega para mim, chega para você com certeza, né? E fala assim, não, eu quero emagrecer para poder comer de tudo. Exato. Ninguém pode comer de tudo. Ninguém aguenta comer de tudo. Eu chego aqui em BH, eu tenho vontade de comer todos os pães de queijo do mundo. Mas eu não consigo, porque ninguém consegue, né? E essa é uma ideia. Eu quero emagrecer para poder comer mais. Exato. Deixa eu ver se cabe mais, né? E a ideia de não emagrecer, mas ser emagrecido. Exato. Ser emagrecido. Porque a nossa relação com a comida acaba sendo muito distorcida, né? Principalmente aqui em Minas Gerais. Onde eu saí de Minas tem 25 anos e já morei em alguns outros lugares, morei no Nordeste, morei no Rio de Janeiro, moro em São Paulo. Não vejo em nenhum lugar do Brasil uma relação tão próxima com a comida como a gente tem aqui. O que eu falo é assim, que a gente come na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Então a comida é um casamento. Até em velório tem comida, já reparou? Aqui em Belo Horizonte, não sei se em São Paulo também, mas tem velório que não pode ir lá, tem cafezinho, aí você vai, tem café, tem broa, tem biscoito, tem um cafezinho. Né? Então assim, e lá em São Paulo é possível você chegar nas casas de manhã e ficar até a tarde, à noite, sem comer nada. E aqui ninguém te oferece nada. Aqui você vai visitar um doente, tem lanche. Entende? Até no hospital tem lanche. No hospital as pessoas Por isso que eu estou falando, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. E aí é muito difícil mesmo a gente ter essa questão da restrição. Aí a gente entra na ideia dos regimes. Regime restritivo, regime hipocalórico, porque tem que emagrecer, tem que emagrecer. É a ideia daquela mola presa que em algum momento expande, né? Qual é a solução então, doutoras? Como é que a gente sai disso? Parece que só da gente falar que vai fazer regime, a gente já sente fome, né? Parece que já vai comer pouco, parece que vai passar fome.
Mas aí a gente entra novamente na questão da qualidade, jogar a qualidade a nosso favor, colocar ela ali jogando a favor do objetivo final. Por quê? Se a gente for pegar os alimentos industrializados, os alimentos ultraprocessados, numa pequena porção vai ter uma grande quantidade de calorias. Então, realmente eu vou poder comer pouco se o meu objetivo final for emagrecer. Agora, se eu faço um prato de comida de verdade, é muito provável que eu fique saciado com um volume bem razoável. Então, a qualidade da comida também ela é importante nesse sentido. Dietas muito restritivas, isso já é comprovado. Todos os estudos mostram que quando eu faço uma restrição calórica muito grande, eu não consigo sustentar em longo prazo. Por quê? Porque o nosso corpo vai se adaptando. Eu vou perdendo peso, mas o meu metabolismo vai diminuindo, eu vou sentir mais fome. Então, daqui a pouco, eu não vou mais conseguir sustentar aquela restrição. Até parar de comer, o que é completamente inviável. Então, a dieta que funciona é aquela que a gente consegue manter em longo prazo. E o que eu falo para os meus pacientes é o seguinte: mantenha a regra saudável. Onde é que você faz a maior parte das refeições? É na sua casa? Então você vai se programar para ter na sua casa aquilo que é saudável, aquilo que vai te nutrir. Se a regra está saudável, a exceção, que é um casamento, que é uma festa, que é o almoço